Olha, no Mato Grosso, manifestantes ainda estão nas ruas, tentando fazer alguns bloqueios em estradas. E a gente conversa agora para falar sobre ainda os protestos pelo país com o deputado federal pelo PL do Mato Grosso, José Medeiros. Tudo bem, deputado? Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos que nos assistem. Deputado, de que maneira é possível entender esses protestos? Nós temos alguns protestos de algumas pessoas que pedem, inclusive, intervenção militar, outras pessoas que estão preocupadas ainda com as consequências da eleição. De que maneira o país precisa superar esse momento? Olha, isso é fácil de entender. Quando você começa um processo que ele não é transparente, você acaba chegando a esse tipo de coisa. E eu tinha essa preocupação desde o início, tanto é que pedi o afastamento do ministro Alexandre de Moraes desse processo, porque eu temia que algo dessa magnitude acontecesse. Eu sempre disse, ele era funcionário de um dos candidatos. Ele foi para o Ministério da Justiça do Temer por causa de um desses candidatos. E ele foi para o STF por causa de um desses candidatos. E aí ele vai conduzir um processo eleitoral que esse candidato está na eleição, não fazia sentido. Então, e aí ele vai para o pleito eleitoral tomando medidas só para um lado. Então, quando sai o resultado da eleição, obviamente que uma parte sai com gosto de caixão velho na boca e aí tem como nexo causal tudo isso. E para acabar de ter a cereja no bolo, ele passa a impressão de que o processo está maculado. Por quê? Quem abre a boca e diz alguma coisa sobre o processo, ele censura. Então, quando você cala a boca das pessoas, fica tudo muito complicado. Parece o sujeito que chega com batom em casa, na camisa, com cheiro de álcool, perfume diferente, a esposa tenta procurar o que está acontecendo, ele manda ela calar a boca e fica bravo. Então, ela que tinha alguma dúvida, né? Quase certeza, passa a ter mais do que certeza disso. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Quem bagunçou isso tudo aí tem um nome e endereço CPF, ministro Alexandre de Moraes e mais um ou dois coleguinhas dele lá. Roberto Mota. Bom dia, deputado. Algumas pessoas, alguns jornalistas se referem a esses manifestantes com desprezo, com ofensas, chamando os manifestantes de arruaceiros, de golpistas. Mas eu conheço várias pessoas que foram se manifestar. São muitas das mesmas que se manifestavam no passado. São famílias, pais, mães com crianças. São trabalhadores que estão tentando expressar o seu sentimento. Né? Quando um outro grupo se manifesta, a gente vê pessoas indo à rua pedir a ditadura do proletariado, né? Pedindo a implantação do socialismo. Essas manifestações são aplaudidas como democráticas, são louvadas. Agora, quando as pessoas vão pedir de volta a liberdade, elas recebem de quem deveria apresentar a verdade, elas recebem ofensas. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, o Monsanto dizia que o PT, quando não está mentindo, está roubando, quando não está roubando, está mentindo. E é a pura verdade. Isso meio que contamina também um pouco da militância, principalmente na questão da mentira. O que nós vemos é que a América Latina está toda contaminada. Você veja que na Nicarágua tem até uma lei agora para que quem falar qualquer mentira, quer dizer, mentira do ponto de vista do Daniel Ortega, ele vai preso imediatamente. Aqui no Brasil está caminhando muito próximo disso. Então, o pensamento contrário aqui, ele está proibido. Nós estamos muito perto daquele pensamento do livro 1984, do George Orwell, né? O que a gente sente é que essas pessoas, elas não têm nada de democrática, elas têm a democracia são elas, democracia é o Lula e o pensamento delas. Se você for contra elas, ou se você pensar diferente, você está contra a democracia e o Estado de Direito. Então, por que essas pessoas todas estão aí? Porque elas estão sabendo que, a partir de agora, o comércio delas, a partir de agora, a vida delas está em total perigo. Nada mais tem segurança, não tem segurança jurídica mais para nada. E então elas estão aí no último, vamos dizer assim,
no último espasmo, no desespero, porque não sabe o que vai acontecer com a vida delas. Então, seria, pelo menos, num sentido de humanitário dessas pessoas, entender que é normal que as pessoas protestem. Agora, interessante é que esse mesmo fato aconteceu quando o Bolsonaro foi eleito e tudo normal, né? Principalmente para essa militância do jornalismo brasileiro. Amanda? Deputado, bom dia. Eu estava aqui pensando, primeiro o senhor falou do ministro Alexandre de Moraes, ele é egresso do Ministério Público, ele não tem nada de petista, ele foi ministro da Justiça de Michel Temer, que aliás assumiu depois que a ex-presidente Dilma sofreu o impeachment, depois ele foi nomeado pelo Michel Temer para o Supremo Tribunal Federal, então sinceramente eu não vejo nenhum laço do Alexandre de Moraes ao petismo. Quando o senhor falou do processo eleitoral com algum tipo de mácula, a única sinalização de algum tipo de mácula que a gente tem é um relatório apócrifo apresentado numa live por um cara da Argentina que lidera um movimento de direita e é próximo ao Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República. Se tem alguma mácula no processo eleitoral, eu queria saber cadê o presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto, que fez das tripas coração para tentar eleger Bolsonaro? Cadê o Ciro Nogueira, o Fábio Faria, o Arthur Lira? Por que eles não estão se insurgindo contra essa possível mácula? E quando o senhor se refere a um último espasmo das pessoas que estão nas ruas, dos manifestantes, esse último espasmo significa exatamente o quê? Pedir intervenção federal, pedir ajuda às Forças Armadas? Existe algum estabelecimento na nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico que preveja isso? Existe. Artigo 5º diz que as pessoas têm direito a se manifestar, e aí não vai ser você, nem Alexandre, nem ninguém que vai dizer o que as pessoas podem ou não pedir. Na democracia você pode pedir, querer ou almejar qualquer coisa. Pedir golpe? Desde que não se esteja no estado de qualquer coisa. Desde que você não esteja no estado de exceção, como agora, em que vocês ditam o que as pessoas devem querer ou não. Vocês colocaram na cabeça... Colocaram não, importaram isso na cabeça, da cabeça dos ditadores da Venezuela, da Nicarágua, e querem implantar aqui o que nós devemos falar ou não falar. Vocês agora são detentores da verdade e querem ditar o que as pessoas devem dizer ou não dizer. Outra coisa, Amanda, você como uma boa militante petista, torce bem o que eu disse. Jornalista, eu não falei deputado, que ele era... Jornalista, não tem ninguém aqui que é militante petista. É jornalismo, petista. É outra então, vamos coisa. Lá. Talvez o senhor esteja familiarizado. Vamos lá. Eu não disse que ele é ligado ao Lula. Você veja bem que o Alckmin é candidato, ele é candidato sim, ele foi candidato sim, e o Alexandre de Moraes sempre foi ou secretário do Alckmin ou alguma coisa do Alckmin, e ele foi sim para o Ministério da Justiça por causa do Alckmin, e ele foi para o Ministério, para o STF por causa do PSDB. Então, ponto. Ele não tinha isenção alguma para manejar esse pleito. Então, isso aí. E outra, as pessoas, Amanda, a menos que você tenha um viés totalmente totalitário, as pessoas têm direito de se manifestar, e a menos que tenha realmente essa Constituição nossa não vale para nada, como realmente alguns ministros não estão acompanhando ela, não estão obedecendo ela em nada. Mas o artigo 5º deveria valer. As pessoas podem se manifestar, as pessoas podem ter esse direito de ir às ruas. E o povo pode pedir o que quiser, independente do quanto escandalizado vocês fiquem. Vocês não ficam escandalizados, por exemplo, quando uma turba entra na esplanada dos ministérios, quebra tudo, toca fogo, arromba as portas do Congresso e ocupa a mesa. Vocês não ficaram nem um pouquinho vermelho com isso. Isso não era nada contra a democracia. Aliás, era tudo normal. Aliás, vocês endeusam o guru disso tudo, que foi o Boulos. Então, por que não tratar da mesma forma o outro lado? Simplesmente por um ranço político
por uma militância. Desculpe eu falar. Deputado Paulo Martins, rapidinho para a gente encerrar a entrevista, por favor. Deputado José Medeiros, eu já abordei aqui em outras intervenções sobre a questão da imunidade parlamentar. Eu quero saber se o senhor se sente, olha só, não é se o senhor pratica, quero saber se o senhor se sente livre para exercer, para falar o que você realmente pensa em qualquer lugar do Brasil ou na tribuna da Câmara. Se o senhor se sente amparado pela Constituição e pelo nosso sistema judiciário para poder exercer a sua prerrogativa parlamentar. Olha, eu até falo, mas minha esposa e filhos vivem no desespero aqui, sabendo em que momento que eu serei preso ou que momento que minhas redes serão tiradas do ar. Então, eu vivo em constante desespero aqui em casa. Então, isso é um absurdo que a gente, num país que se diz livre, a gente possa viver numa tensão dessa aqui. Eu vou falar e sempre falarei. Eu digo que hoje mesmo vou protocolar talvez o 4º ou 5º pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, mas porque eu penso que as pessoas que votaram em mim não podem ficar sem uma representação. E enquanto eu tiver esse mandato, vou fazer a representação 100% dele. Não vai ser o Alexandre de Moraes que vai me impedir de fazer. Mas eu sei que talvez seja por pouco tempo, porque a legitimidade que a maioria, e eles dominam os meios de informação, a Amanda é uma dessas representantes, talvez uma das melhores e mais competentes dela, mas eles dominam os meios de informação e a verdade que fica é a deles. E vão demonizando todos esses que se contrapõem, e a tendência é que daqui a uns dias ou cassem esses mandatos ou vá prendendo um por um. Deputado José Medeiros, obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Bom trabalho. Muito obrigado.